Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, trazendo informações sobre fundos imobiliários, né? E hoje vou falar do fundo imobiliário, né? Que possui maior rentabilidade, maior retorno dentro da minha carteira, que é o REC 11, né? Um excelente fundo de recebíveis, né? Um que eu estudei bastante antes de colocar na minha carteira e não tenho me arrependido, né? Cotação dele R$ 83,43, ou seja, eu consegui comprar ele bem mais barato. Tanto que eu estou com um dividendo aí de quase 15%, né, nesse fundo imobiliário, porque eu já estou posicionado nele há mais tempo. Mesmo assim, hoje em dia ele está entregando 12,97% nos últimos 12 meses. Continua com seu preço sobre o valor patrimonial menor do que 0,9 e olha que ele subiu, né? Ou seja, ele nos dá uma excelente oportunidade, né? Ou seja, você seguir comprando, né? E entregando um excelente dividendo, né? Ele não fez desdobramento como o CPTS-11 fez, KNSC acabou fazendo, ele se mantém e isso é bacana porque nós não temos volatilidade até o momento, né? Porque quando o fundo passa para a base 10 vem volatilidade e é uma excelente alternativa, né? Tem uma liquidez de 2,7 milhões, né? E tem uma valorização de 10,4% nos últimos 12 meses, né? Para você aí que está posicionado nesse fundo, né? Ele bateu 91, sofreu aqui uma pequena queda, né? Por causa da famosa deflação, né? Então, algumas pessoas combinando queda de Selic com deflação, né? Acabaram saindo da carteira do REC 11, ou seja, vendendo, que na minha opinião é um erro, né? A não ser que você tenha outro tipo de fundo para compensá-lo, né? Então, esses momentos onde ele sofre uma pequena queda, no meu caso específico, aproveito para comprar ainda mais. Mas isso sou eu, né? Você tem que avaliar se ele vale a pena estar na sua carteira ou não. Ele é de recebíveis, fundo de papel, taxa de administração 0,2%, 182.433 cotistas, né? Esses cotistas acumulam 26,4 milhões de cotas, tem um valor patrimonial de R$ 94,24, né? Ou seja, tem uma boa margem aí para seguir comprando tranquilamente, né? E não bater no seu preço sobre o valor patrimonial. Então ele tem uma boa margem, né? Patrimônio de quase 2,5 bilhões, entregou aí nos último mês 78 centavos. Ele não tem mais do que 10 anos, né? Como CR11, esses outros fundos, né? Mas para um fundo que tem 5 anos, né? Ele tranquilamente bate no IPCA, que é o principal indicador para fundos imobiliários de longo prazo, né? Se você está posicionado há 5 anos, sentiu, claro, evidentemente, não a queda, né? Mas foi acompanhado pelo CDI. Agora, se você está posicionado nos últimos 2 anos, né? Ele está perdendo aí para o CDI. Mas se você tiver posicionado nos últimos anos, no último ano ou nos últimos 6 meses, ele está batendo tranquilamente no CDI, né? Então ele acaba sendo aí um excelente fundo imobiliário. E é isso daqui que me atraiu neste fundo, né? Um dividendo atual de 12,97% e nos últimos 5 anos entregou um dividendo de quase 17% ao mês, né? Muita gente não gosta de comprar ele por causa dessa gangorra, né? Ou seja, não é como um KNCR da vida, que é um fundo de CDI, onde ele é quase uma linha reta, mas quando cai, cai de uma vez.
Aqui ele é bem variado porque ele é indexado ao IPCA. Quanto mais inflação, mais bomba, ou seja, mais você vai receber dividendo, né? Então, esses fundos onde você tem uma variação no dividendo é porque ele geralmente tem uma carteira majoritária de IPCA, né? Porque nós sabemos, se você tem um ativo, você quer carregar ele a longo prazo, tem que ser IPCA, né? Tem que ser inflação para você ter o melhor retorno. Então, quando a inflação bomba, dividendo bomba, né? Ou seja, é turbinado o dividendo. Quando a inflação cai, o dividendo evidentemente ele cai, só que no período de subida o dividendo foi tão alto que ele compensa a queda, né? Então você pode observar que nós temos uma queda muito brusca, mas você não sente porque rapidamente você é compensado, né? Por que eu considero ele um dos melhores fundos de papéis, né? Ele é bem estável. Você tem variação no dividendo? Tem. Mas o dividendo é baixo? Não, porque ele cai o dividendo no mês, mas como vocês podem observar, no outro você é compensado, certo? Enquanto o outro você fica recebendo aquele valorzinho todos os meses, como o MXRF11, todo mês vai receber 11 centavos, todo mês vai receber 12, todo mês vai receber 10. Aqui varia, fica variando, certo? Tem um mês que você recebe 1,72, no mês seguinte 1,15, no outro R$ 1, no outro 0,8, no outro 0,6 e no outro 0,4. Aí o que a galera faz? Vende, né? Despencou o dividendo, vende. O que a gente faz? Compra, porque não sabe como é que o fundo ele funciona. Então, no outro mês, ó, lá vai devolvendo, ó, certo? Então, o que a gente aproveita? Quando o dividendo cai, a galera vende, porque acha que o dividendo está caindo. Não, o dividendo não está caindo. É que o fundo que são majoritariamente IPCA, eles não se comportam como um fundo de CDI, onde você vai recebendo. Basta você ver, ó, a taxa Selic ela vem caindo gradualmente diante de regiões do Copom. Já o IPCA não, o IPCA é mercado real, é todos os dias, ou seja, variável. A inflação pode se segurar no mês e no outro mês ela pode estourar, né? E uma coisa bacana do REC 11 que eu comprei e não me desfaço dele, se a cotação dele cair, melhor ainda, compro mais, é porque a pulverização, né? Ou seja, nenhum dos seus devedores concentram mais de 1%, certo? Então, só tem um que vai concentrar mais. Deixa eu ver aqui. Tem alguns que acabam concentrando mais. Dos, dos 91 devedores que ele possui, apenas um, se eu não me engano, um ou são dois, concentra 7%. Não estou conseguindo encontrar agora nesse momento. Só é um que ele concentra 7%, certo? Que é o True Security. Security, que ele concentra 7% da carteira do REC, né? Mas o resto todo é principalmente abaixo de 1, ou seja, são aproximadamente 91 CRIs, indexado principalmente a IPCA. Tem CDI? Tem, mas principalmente IPCA, ou seja, é uma carteira extremamente pulverizada, né? Uma carteira bastante pulverizada, né? Ou seja, bastante diversificada, né? Essas dívidas, né? Então elas são bem espalhadas, certo? Então isso é um dos principais pontos aí que acaba chamando a nossa atenção, né? A emissão dessas dívidas. Claro, a gente tem que ter cuidado só com o emissor,
né? Emissor, né? O emissor, Body Security e os devedores, né? Devedor cedente, né? E quem é que está presente aqui, a gente tem que ficar de olho um pouquinho na carteira, né? Que não pode se descuidar, né? Mas um dos principais pontos que me chama na carteira é essa porcentagem do ativo que é muito pequeno, né? Você dificilmente vai pegar um fundo imobiliário desse jeito, né? Ou seja, ele pulverizou ao máximo as dívidas, né? As dívidas pulverizou ao máximo, né? E se nós observarmos, né, a maioria deles vão se vencer depois de 2030, né? Ou seja, você pode ficar aí bem tranquilo, certo? Então hoje, mais um vídeo no nosso canal falando sobre o REC 11, que é um fundo que eu tenho na minha carteira. Aqui não é nenhuma recomendação para você comprar, nem para você vender, mas para você analisar. Comenta aí se você tem o REC 11 na sua carteira e como é que ele está performando, né? E se você não tem, qual é o fundo que você tem colocado aí de IPCA na sua carteira. Cuidado, muita gente tem fundo de papel somente de CDI. É arriscado. É importante na carteira ser diversificado. Ter fundo de CDI, ter fundo de IPCA, ter fundo misto, ou seja, metade da carteira IPCA, metade da carteira CDI, né? Então, diversifique a sua carteira e evite concentração, certo? Então, uma dica aí, que é o REC 11, que é um fundo aí que faz parte da minha carteira, e ele ainda tem uma boa margem aí para seguir comprando cotas dele. Abração para todos vocês, comenta, segue, curte, compartilha aí o nosso canal para nossa comunidade seguir crescendo. E até o nosso próximo vídeo.